E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala. Vamos lá, gente, tamo junto para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar continuidade naquela série de Docker, né? Vamos para nossa aula 2 de Docker. Vamos aprender comandos. Hoje a gente vai botar mais a mão na massa do que botamos na primeira aula. Vamos avançar um pouco mais nesse conhecimento, que é um conhecimento muito importante nos dias atuais. Docker é uma tendência, gente. Está se usando o Docker muito aí no mercado de trabalho e você precisa se posicionar conhecendo um pouco mais dessa ferramenta, tá? Então, antes da gente começar, vou pedir que você deixe aquele like no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve, cara, para estar recebendo conteúdo da gente aí na semana a um custo de R$0. Você não paga nada. A única coisa que eu peço é que você deixe um like aí no vídeo. Vamos lá, vamos conhecer mais do Docker. Então vamos lá, vamos conhecer aqui o que a gente vai aprender sobre Docker na nossa aula 2 de hoje, né? Demorou, mas chegou a aula 2 de Docker, né? Então eu começo aqui com uma pequena introdução ainda, né? Já que a gente teve uma ponte um pouco grande aí da primeira aula para essa, acho que um mês e pouco, né? Desde a primeira aula de Docker. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aí ao estudo dessa ferramenta que é uma tendência muito importante de mercado moderno. Então, vou pegar aqui minha canetinha, vocês sabem que eu gosto de riscar aqui durante essas aulas, né? Então, o Docker é uma plataforma de software que facilita o desenvolvimento, envio e execução de aplicativos em containers, né? Assistam a aula número 1 que eu explico um pouco mais aprofundado esses conceitos de container, do que é o Docker, o que ele se diferencia, apesar que nessa introdução eu ainda devo abordar alguma coisa. Então, os containers são unidades leves, né? Essa é a grande vantagem do container. Não há aquela necessidade de você ter um ambiente completamente virtualizado, outro sistema operacional. Então, há um esquema de se virtualizar apenas o necessário para a aplicação. Então, o container é uma coisa mais otimizada, digamos assim, em nível de utilização de recursos, né? Portáteis e autossuficientes que empacotam tudo o que seu aplicativo precisa para funcionar. Então, ele faz só o necessário. As máquinas virtuais muitas vezes desperdiçam recursos da máquina, já que tem que virtualizar um ambiente com o sistema operacional completo. Eu até separei uma figura aqui para mostrar isso melhor, né? Incluindo código, runtime, né? As bibliotecas de tempo de execução, ferramentas do sistema e bibliotecas demais, o que é necessário, né? Então aqui tem um símbolozinho do Docker aí, que vocês já devem ter visto na aula 1 do Docker. Então, essa aqui é a imagem que eu falei, que mostra bem legal a diferença da virtualização clássica, né? O container não deixa de ser uma virtualização, mas a virtualização clássica para o Docker, né? Então, você tem aqui a parte do hardware mesmo, né? O que a gente chama de infraestrutura, né? No sistema de virtualização é comum de chamar o sistema operacional de sistema operacional hospedeiro, né? E em Docker é um sistema operacional comum, né? É a mesma função, né? Suportar o hypervisor, né, que é a ferramenta que inclui a camada de virtualização, onde nos equipamentos que usam Docker é chamado de Docker Engine, né? Então é o Docker Engine que propicia a execução de container, né? Você vê aqui, por exemplo, que quando você trabalha na virtualização tradicional, você tem que suportar um sistema operacional convidado para poder ter a possibilidade de ter os executáveis e as bibliotecas para só então ter a aplicação. Container veio para romper com esse paradigma. Olha o desperdício de espaço que você tem aqui, recursos para sustentar vários sistemas operacionais, muitas vezes repetidos, gente. Vários Linux, vários Windows com virtualizados, né? Então, com o Docker, você cria, através do Docker Engine, só o necessário com bibliotecas executáveis para executar a aplicação que você deseja. Então, é uma tendência de mercado, é uma coisa que vai aparecer cada vez mais dentro dos setores de TI das empresas aí mundo afora, né? Então, é um negócio que tem que seguir, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais do comando Docker, né? A gente vai falar mais do comando Docker, que é o comando que é utilizado para gerenciar containers e imagens, né? Nós vamos falar desse cara na aula de hoje, mas a gente tem muita coisa para falar que não cabe numa aula só. Então, hoje é a nossa aula de introdução. O comando Docker em Linux é usado para gerenciar containers, né? Então, claro, a função do Docker é essa, né? Então ele é feito para isso. Ele pode ser usado para criar, iniciar, parar, remover, visualizar containers, né? Mexer com as imagens, né? Você baixar dos repositórios, as imagens, etc. A sintaxe básica do comando Docker é a seguinte: Docker, há quem chame isso aqui de comando ou subcomando, né?
que são o Docker PS, Docker Image, Docker Run, Docker RM, Docker RM, são os subcomandos do comando Docker, né? Aqui, inclusive, quando você chama esse comando aqui, ó, escreve só Docker, você vai ter como resposta essa imagem que está aparecendo aqui ao lado direito, né? Onde ele lista aqui todos os comandos, ou subcomandos, como você queira chamar, disponíveis do Docker, tá? A gente vai estudar alguns hoje, e ao longo das aulas a gente vai ver muito mais comandos desse tipo, tá? Então, para visualizar todos os subcomandos, é só escrever Docker, ele vai dar essa chamada aqui, a gente vai já fazer isso aí juntos em alguns exemplos que eu separei, tá? Vamos lá. Para visualizar as opções disponíveis para um comando ou subcomando específico, a gente vai digitar Docker, subcomando e a opção menos menos help, é uma coisa até recorrente em Linux, né? Então, geralmente a opção menos menos help puxa a ajuda desse comando, né? Tá? Então, para visualizar informações de todo o sistema, a gente dá um Docker Info, a gente pode até já fazer isso aqui, já para começar aqui a nossa prática, né? Então, se eu escrever só Docker, eu vou ter como resposta aquela tela que está lá no slide, né? Só que a parte superior dela aqui, ó. Aqui, ó, como vocês podem ver, comandos, run e tal. Esses são os comandos ou subcomandos do comando Docker, né? Eu gosto de chamar de subcomando porque o comando é o Docker, né? Os outros são subcomandos. Tá? E se você der aqui o Docker Info, você vai ter informações do sistema. Olha só, Docker Info, você vai trazer informações do sistema que eu estou rodando, para você ver como o Docker é um lance leve. Eu estou rodando ele numa máquina virtual, né? Quem viu a aula 1 aí, viu a instalação do ambiente para você aprender a trabalhar com container. Não percam a aula 1, tá? Mais uma vez fica a referência aí dessa playlist do Docker, né? Então aí as informações do sistema onde está rodando esse Docker, tá? Vamos lá, vamos falar um pouco de alguns comandos e fazer alguns exemplos para a gente poder começar a praticar mais, né? Então, um comando aqui bem conhecido do Docker é o pull, né? Ou o subcomando. Docker pull, ele vai baixar do Docker Hub, né? Quem assistiu a aula passada sabe que é o repositório oficial de imagens do Docker, uma imagem específica, né? Pode baixar de um repositório privado também, tá? Então, Docker Images, ele vai listar todas as imagens disponíveis no seu sistema local. A gente pode até fazer esse aqui, ó. Docker Image, só vai ter o Hello World, né, da aula passada ali, só a imagem Hello World, né? Lembra que na aula passada a gente deu um Docker Pull no Hello World aí, a gente baixou ela ainda tá aí, ó, certo? Foi criada 9 meses atrás, a imagem, né? Porque eu não modifiquei ela, então eu peguei acho que um mês e pouco atrás, né? Foi a última aula. Então, o Docker Build, né, para criar a imagem a partir de um Dockerfile, a gente não falou de Dockerfile ainda, né? Hoje a gente vai estudar mais o comando. Docker Push, que é quando você quer publicar uma imagem no Docker Hub ou em outro repositório, você vai utilizar o Docker Push. Esses comandos aqui são comandos de gerenciamento de imagem, tá? Tem comando de gerenciamento de imagem e comando de gerenciamento de container. Vamos falar alguns deles hoje, tá? E você tem aqui o Docker RMI, que você remove uma imagem do seu sistema local, tá? Observe que se eu tiver algum container em execução baseado na imagem que eu baixei, eu não vou conseguir remover, a não ser que eu remova primeiro os containers, né? Ele precisa da imagem, já que ele compartilha algumas partes com os containers, tá? Mas é o Docker RMI que remove a imagem. Posso, por exemplo, remover aquela do Hello World depois em exemplos, tá? Comandos de containers, né? Esses aqui são os comandos realmente que a gente vai utilizar no gerenciamento de container. Na imagem que você pegar a imagem e tal, para estar disponível no seu computador e tal. Mas a partir daí que você pegou a imagem, você vai começar a utilizar elas na forma de containers, né? Então você tem o Docker Run, né? Que é um comando que executa um container a partir de uma imagem, tá? Existe uma diferença do Docker Run para o Docker Start, eu vou já mostrar aqui o que é. O Docker Run, ele inicia um container a partir de uma imagem, ou seja, como se você estivesse criando um container a partir de uma imagem que você baixou localmente. O Docker Start, você inicia um container que você já inicialmente tinha criado a partir de uma imagem. Então, o Docker Run, geralmente, você só roda uma vez ele para que você crie o container para você trabalhar, tá? A gente vai fazer exemplo disso aqui já já. Comando que a gente usa bastante, né? O Docker PS, eu até botei a opção "-a" aqui, porque o Docker PS, ele mostra os containers que estão em execução ou parados, né? Só Docker PS, sem nada, ele vai listar só os em execução. Ele vai exibir quais são os containers que estão em execução. A gente tem exemplos já para ver isso aí. Então se acostume a usar ele com o "-a", porque o "-a" já mostra tudo, né? Lista todos os containers, estejam parados ou não, certo? A gente tem aqui o Docker RM, que remove um container do seu sistema local, né? Isso a gente remove pelo ID, né? A gente vai ver aqui nos exemplos daqui a pouco, tá?
O Docker exec, quando eu quero executar algum comando dentro do container, não se esqueçam, containers não deixam de ser virtualização. Então é como se eu tivesse um sistema operacional dentro do outro, né? Apesar de ser um negócio mais compacto, eu posso executar um comando dentro de um container a partir de uma máquina física. Então ainda tem os conceitos de virtualização envolvidos, tá? Você tem o Docker Attack, né? Que anexa seu terminal ao terminal de um container em execução, já na manipulação de administração de comandos por um container, né? Você tem um Docker Log, mostra o log de um container, né? Então esses aqui são os comandos que eu selecionei para a gente conhecer a princípio os comandos de gerenciamento de containers, tá? Tem algumas funções que eu botei aqui, úteis, eu até listei ali atrás algumas, como por exemplo o Docker Info, né? Que ele mostra as informações do sistema, né? Ou o Docker Version, para você ver a versão do Docker que está em execução, né? A gente pode até fazer esse aqui, a gente não fez, ó. Docker Version, né? Ele vai dizer a versão do Docker, tá aí, ó, versão 24.07 e algumas informações ainda, tá? O Docker Search, esse a gente usa bastante, tá? Que é para você procurar uma imagem no Docker Hub, tá? A gente vai já fazer isso aqui. E o Docker Help, já falei ali atrás, né? Para chamar a ajuda, né? Vamos começar aqui com o Docker Search. Então, Docker Search. Vamos pesquisar um Rock Linux, gente. Rock Linux. Se a gente tem alguma imagem de Rock Linux lá. Tem. Então eu vou pegar essa daqui, ó. Rock Linux / Rock Linux. É uma imagem que tem lá no repositório do Docker Hub, tá? Já copiei aí, vou dar um clear. E agora vamos começar a fazer os exemplos, né? Antes tem mais alguma coisa para falar aqui, né? Algumas opções dos subcomandos. O comando doc também tem uma variedade de opções que podem ser usadas para controlar o comportamento do subcomando, ou comando, né? Algumas opções comuns são as seguintes. O "-i", ele abre um terminal no container. Você executa o container e dentro dele é aberto um terminal. Se você quiser abrir esse terminal e já entrar no container, você tem que dar a opção T, né? E também vem de interativo, né? Então ele executa o container e abre uma linha de comando lá dentro. Só que você não entra. Para você entrar, você tem que colocar o I e o T. Porque aí você abre o modo interativo e atribui um terminal virtual no container e você já entra no terminal. Já vai aparecer lá o ID do container para você dar comando dentro, né? Se você quiser iniciar um container como serviço, né, como daemon do sistema, tem que colocar a opção D. Porque senão quando você sair do container, eles param o container. Ele para, né? Com a opção D ele fica em execução, tá? E a opção P é capaz de mapear portas para portas do container para o host, né? No caso de você já querer publicar um serviço, porque é muito comum você ter container para servidor web, servidor de banco de dados, esse tipo de coisa. A gente vai ver em exemplos futuros esse tipo de situação, tá? Então, como é que eu faço para mapear a porta? Eu tenho um MySQL lá na 3306 rodando dentro de um container. Como é que eu mapeio ela para o host responder as requisições do banco de dados, né? Então, a opção "-p" vai me ajudar nisso aí, tá, gente? Vamos lá. E agora sim, os exemplos da aula de hoje, tá? Então, primeiro vamos dar um Doc Search no Rock Linux, tá aí o mesmo exemplo, né? Coincidentemente, eu já tinha até esquecido que eu preparei esse material tem alguns dias. Então, Doc Search Rock Linux, procurei, e a gente dá um Docker Pull para baixar a imagem do Rock Linux, né? Vamos dar esse Docker Pull lá. Então, a gente dá um Docker Pull, e esse é o nome da imagem que a gente selecionou, Rock Linux / Rock Linux, tá? Ele vai lá no Docker Hub e vai baixar essa imagem. Uma coisa interessante é que se você der um Docker Run direto, ele já baixa a imagem e executa o container, se ela não existir, certo? Se você não tem a imagem local, ele vai lá no Docker Hub, baixa e executa já, criando já um container com base na imagem que ele fez o download. Agora, se você quer só baixar a imagem, é o Docker Pull. Então, o Docker Pull aí ele está baixando, não costuma demorar, porque esses containers, como vocês viram ali no material de introdução, não costumam ocupar muito espaço em disco, né? Porque eles têm um ambiente ali bem reduzido, só com as bibliotecas necessárias, né? Então eles compartilham algumas coisas com o próprio host, para que você tenha economia de recursos e assim tenha uma situação mais otimizada para a utilização, tá? Então ele já está, por exemplo, aí, ó, concluindo, tá? Então ele está terminando aí, extraindo, né? Bem compactado, claro, mas também é rápido. Atenção, aí, baixou. Como é que eu sei que baixou? Docker Images. Aí, ó. Agora eu tenho duas imagens. Eu tenho a imagem Hello World, que foi da aula passada, e Rock Linux / Rock Linux, que é essa que eu acabei de baixar, certo? Essa imagem que eu acabei de baixar. Vamos voltar lá no material.
Se eu quiser listar os containers que estão em execução, dou docker ps. Não deve haver nenhum, né? Não deve ter haver nenhum em execução, porque, olha só, docker ps não existe container em execução. Docker ps -a também não vai aparecer. Ah, tem o Hello World. Só que ele está parado. Viu como é interessante usar sempre o -a? A gente tem um container ID aqui, o ID dele, que é criado pelo SO. A partir dessa imagem, né, do Hello World que a gente baixou, né? Tá rodando o comando /hello lá dentro, que é o que dá aquela mensagem dele, né? Hello World, que a gente viu na aula anterior. Mais uma vez, fica aí a deixa, vá assistir a aula 1, tá? Foi criada 3 meses atrás. Pô, faz tanto tempo assim. Pensava que fazia 1 mês e pouco. Então, beleza, tá? Ele tem esse aí, só que ele tá parado, tá? A gente pode, inclusive, executar esse aí com Docker Start, tá? Se eu der um Docker Run, ele vai criar outro container, tá, gente? É Docker Start a partir de agora. Quando você já iniciou um container, é Docker Start para subir ele. Então, vi aí com o Docker PS. Se acostume a usar o Docker PS sempre com a opção "-a", tá? Para que vocês consigam ter a visibilidade dos containers que existem, inclusive os parados, tá? Então vamos lá, vamos criar um container já executando, né? Então você inicia e cria um container a partir de uma imagem com o comando docker run, né? Então aqui eu tenho duas formas, né? Eu tenho um docker run -i -t, né? Que ele vai abrir aquela história que eu falei para vocês, vai abrir um terminal para mim, só que eu vou entrar dentro e não dá para combinar. Quando eu sair, ele vai meio que encerrar, né? O container. Vamos fazer juntos aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, docker run -i t. Ah, outra coisa, ó. As opções ela podem ser -i -t ou podem ser tudo junto, -id aqui, ou it, tudo junto, tá? As duas formas são aceitas pelo comando docker, tá? Então vamos lá, vamos primeiro executar ele em modo interativo e abrindo um terminal. O nome do cara é rocklinux /rocklinux, né? Esse aqui, ó, rocklinux /rocklinux. Vamos executar ele aqui. E estou dentro dele. Como é que eu sei? Observem que o meu prompt mudou, galera. Ó. O meu prompt estava na VM, na Serala, e agora eu estou em root, isso aqui é o prompt de um container. Eu estou dentro de um container aqui, tá? Certo? Como é que eu faço para sair daqui? Eu dou exit, certo? Aí exit, aí você observem que o meu prompt voltou a ser root na Serala, e se eu der um docker ps -a, eu vou ver que eu tenho esse container aqui com esse ID, certo? Só que você saiu dele, não está em execução. Para mim ver os que estão só em execução é só docker ps, ó. Ele não vai aparecer aí, ele não está em execução. Então, se eu inicializar ele, por exemplo, como está ali no material, ó, docker -id, certo? Se eu venho de colocar it, colocar id, ele vai ficar em background em execução. Olha só. Tá aí. Viram que eu não estou dentro do container, eu continuo dentro da máquina física, né? root na Serala, certo? E o container agora está em execução. Como é que eu sei? Deixa eu limpar a tela aqui, ó. Eu sei o seguinte, ó, se eu der só docker ps, eu vou ver que agora eu tenho um container em execução, executando o bash lá dentro, inclusive, que é o interpretador de comando, certo? Então eu tenho ele aqui. Se eu der docker ps -a, eu vou ver todos os que eu tenho aqui, ó. Como eu rodei docker run 2 vezes, aconteceu aquilo que eu disse para vocês, ó. Ele criou outro container, então eu tenho 2 containers, o que está parado lá, né? Esse aqui, ó, exit, tá vendo aqui, ó? Exit, certo? E esse que eu acabei de executar, que ele está, sim, up, como vocês podem ver aqui no status, a 26 segundos. Então, tem gente que se confunde, fica dando docker run, mas não é. Se você ficar dando vários docker run, ele vai criar vários containers com base naquela imagem. Então, eu, por exemplo, já tenho 2 Rock Linux aí, tá? Beleza? Vamos lá, vamos ver mais exemplos aqui. Então, para listar as imagens Docker Images, a gente já viu, né? Só tem Docker Images. Aí, ó. Só tem 2 imagens, um Hello World e o Rock Linux. E eu tenho 3 containers. 3. Um em execução e 2 parados. Eu tenho 2 em execução com Rock Linux, só para relembrar, talvez não tenha ficado claro, porque primeiro eu rodei esse comando aqui. Não, esse aqui, ó, it. Aí, ó, rodei com it, ele criou um container. Certo? Depois daqui, se eu quisesse mexer com esse container, eu tinha que dar docker start ou docker stop, né? E aí eu não trabalharia mais com o nome da imagem. Isso aqui é o nome da imagem. Eu trabalharia com o ID da imagem, né? O que a gente fala aqui, container ID, ó. Certo? Que como é que eu vejo o container ID? Dou um docker ps -a e eu consigo ver qual é o ID do container, tá? Mas beleza, tá? Para remover uma imagem, docker rmi
Rock Linux / Rock Linux. No caso que eu não vou conseguir remover porque tem container baseado nessa imagem. Mas é bom a gente tentar. Vamos só para a gente ver aqui, ó. Então, Docker RMI, que é de RMI é de Remove Image, né? Então, Docker RMI, aí eu vou tentar remover a imagem do Rock Linux. Ele vai dar um erro porque ela está em uso. Olha aí, ó. Não dá para remover, tá? Mas eu acho que eu consigo remover o Hello World, desde que primeiro eu remova o container Hello World que eu tenho. Se eu tentar remover aqui, ó, Docker RMI Hello World, vai dar o mesmo erro. Quer ver, ó? O nome dela é Hello World. Mesmo erro. Por quê? Porque tem esse container aqui, tá aqui o ID dele, ó, certo? Como é que eu faço? Primeiro eu vou apagar o container. Docker RM e o ID, cara. Então, imagem você trabalha com o nome, container você trabalha com o ID. Então eu vou apagar, olha só, que não é Docker RMI, tá? É Docker RM, que agora eu estou apagando o container e não a imagem. Então olha só, Docker RM apagou o container. Como é que eu sei? Olha só, vou dar um clear aqui, vou dar um clear, vou dar um PS, Docker PS -A. Interessante é que tem um comando em Linux também que chama PS, Docker PS -A. Observem que não aparece mais nenhum container com o nome Hello World. Certo? Agora, se eu repetir aquele comando, ó, o RMI, tá aqui, ó. Docker RMI Hello World. Agora eu vou conseguir apagar. Porque não tem nenhum container baseado nessa imagem e tchau, tchau. Se eu der Docker Images para listar as images, não existe mais a imagem do Hello World, certo? Vamos, para finalizar aqui, vamos apagar aquele container que eu iniciei com o terminal e depois iniciei outro, criando 2 containers, né? Então vamos lá. Docker PS -A, esse aqui que está sai fora há 4 minutos, o container ID dele é esse aqui, ó. Esse é o container ID dele. Como é que eu faço para apagar esse container? Docker RM e o ID do container. Tchau, não tem mais. Olha só, vou dar um Docker PS, só vai ter o que está em execução, né? Relembrando que manter um container em execução é a opção "-D". Ele inicia como serviço e fica em background, tá? Então, se eu quiser parar um container, Docker Stop. Vamos parar um container aqui? Então, como é que eu faço aqui, ó? Docker Stop e o ID. Comando de container é com o ID, comando de imagem é com o nome. Tá aqui o ID do container e tá parando o container, né? Pensa que ele tá tipo desligando o sistema operacional, por isso que esse comando é um pouco mais lento. Apesar de não ser um sistema operacional inteiro, ele tem que ir lá, desativar as coisas ali, ó, terminou, certo? Então agora, se eu der um Docker PS, né, para mostrar só os que estão em execução, não vai aparecer nenhum. E se eu der Docker PS -A, aquele container que eu acabei de parar vai aparecer aqui como terminado, né, que tá fora, não tá em execução, certo? Se eu quiser iniciar ele, Docker Start e o ID do container. Se eu der outro Docker Run, eu vou criar outro container. Então, cuidado com isso, tá? Então, pronto. Agora, se eu der um Docker PS -A, ele vai aparecer que tá app, certo? E para remover o container, a gente já removeu um aqui, né? Sempre pelo ID. Observem que os comandos que tem a ver com container sempre são com o ID. Comando que tem a ver com a imagem, sempre com a imagem, tá? Não façam confusão de imagem com container, tá? Esse nosso material é baseado nesse tutorial aí, tá, gente? Beleza? Por hoje é isso aí. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Então a gente conheceu um pouco mais do comando Docker aí, vimos comandos para gerenciar imagens, comando para gerenciar container, como é que baixa uma imagem, como é que inicia um container a partir de uma imagem, como é que inicia um container, né? Como é que para um container, como é que apaga uma imagem, como é que apaga um container. Tem muita coisa aí no vídeo de hoje, cara. Antes da gente terminar, vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, né? Se não for inscrito no canal, pô, se inscreve, ainda dá tempo, o vídeo tá acabando, mas é só clicar no botão aí embaixo aí, inscreva-se, que você vai estar recebendo esses conteúdos aí na semana. Beleza, gente? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Tchau, galera. Um abraço.